E aí, pessoal, saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Meus alunos de sistemas, acho que em teoria estão assistindo mais à noite, né? Então, boa noite. Mas eu também sei que muitos de vocês vão acordar aí às 5 da manhã no domingo, assistir o Globo Rural e depois estudar sistemas inteligentes, né? Então, bom dia para você também. Então, pessoal, vamos lá. Hoje a gente tem uma aula bem interessante aqui, uma das que eu mais gosto de ministrar. Porque quando a gente tá no físico, eu brinco que essa é a aula da hipnose. Porque eu coloco uma demonstração de algoritmo genético no fundo, e aí enquanto eu vou explicando, vocês estão vidrados olhando a demonstração, o que funciona muito bem. Só que agora aqui no meu MacBook, que é de 2012, junto com o aplicativo de gravação, mais esse aplicativo do caderninho aqui, não rolou, ficou lento pra caramba. Então depois eu vou mostrar a demonstração separado, legal? Mas então vamos lá para o conteúdo aqui, pessoal. Chega de brincadeirinhas. Conteúdo de hoje, algoritmos genéticos. Opa, não era essa cor que eu queria aqui. Algoritmos genéticos, do que se tratam, para onde vêm, o que comem e para onde vão, tá? Bom, é, essa parte de algoritmos genéticos aqui, ela é um pouco diferente daquilo que a gente vinha vendo até então, né? Então lá no comecinho da disciplina, a gente viu aqui os algoritmos de busca, né? Então os algoritmos de busca que eles não têm tanta representação de conhecimento, né? Então o pouco de conhecimento que eles têm está implícito, mas eles são focados, né, eles têm mais aqui o propósito de resolução de problemas, né? Então, se a gente lembrar, eles surgem na IA como uma abordagem para resolução de problemas e nem tanto uma abordagem para representação de conhecimento, né? Esse não é o foco aqui. Aí depois a gente viu aqui, e estamos vendo, e vamos continuar vendo até o final do semestre, as abordagens para representação de conhecimento, mas daí de uma maneira mais declarativa, né? Que aí entraram já as ontologias, os agentes, e a gente viu por último ali as redes bayesianas como representação de conhecimento imperfeito mediante incerteza, né? E aí onde é que entram os algoritmos genéticos nisso tudo, tá? Eu gosto de, daí é opinião minha, tá? Cada um tem a sua. Os algoritmos genéticos, eles são uma área por si, tá? Eles estão presentes em uma grande área que é meio computação evolutiva. Computação evolutiva tem vários métodos aqui, inclusive programação genética, que foi algo desenvolvido há um tempo atrás, hoje e meio que morreu assim, mas tem outras abordagens aqui de computação evolutiva. E aí a computação evolutiva, ela é muito aplicada aqui em resolução de problemas, tá? Muito aplicada para resolução de problemas. Então, as aplicações dos algoritmos genéticos, elas são parecidas com as aplicações dos algoritmos de busca. Só que os algoritmos genéticos, eles são mais interessantes quando a gente tem menos informações do que a gente aplicava lá no algoritmo de busca. Ou também quando a gente tem muitas variáveis que precisam ser consideradas. Hoje eu vou mostrar um exemplo e isso vai ficar mais claro, mas então essa abordagem de algoritmos genéticos, ela fica meio que no meio do caminho, tá? No meio do caminho entre uma abordagem de busca, deixa eu colocar aqui a conexionista que estava faltando. A gente conversou lá no comecinho do semestre. Então, a abordagem de algoritmos genéticos, ela fica no meio aqui entre busca mais conexionista, tá? Seria mais ou menos isso, tá? Mas é bem assim, ó, é bem mais ou menos e é bem entre aspas eu colocaria, tá? Por quê? Porque computação evolutiva, ela não chega a ser conexionista, mas ela tem elementos da IA conexionista, especialmente a parte de
tem de certa forma um aprendizado e tem também, muito importante, que é a ideia de otimização do problema. Então a gente não quer só resolver o problema no sentido de apresentar uma solução para ele. A gente quer buscar, com a computação evolutiva e algoritmos genéticos, uma solução ótima para esse problema. E no fundo, é o que a gente queria também aqui com os algoritmos de busca, né? Então se a gente lembrar lá, profundidade, amplitude, a estrela, todos eles queriam encontrar uma solução e queriam encontrar a solução ótima, né? O menor caminho, ou o menor caminho em menos tempo, ou o caminho menos custoso. Então isso não deixa de ser uma otimização. Só que aí, para alguns casos, e a gente já viu alguns na disciplina, não precisa ir muito longe, é só pensar no xadrez, pensar no cubo mágico, a gente vê que os algoritmos de busca, eles já começam a ter um desempenho muito baixo, já começa a ficar muito pesado, né? Aí a gente precisa partir para heurísticas, e aí as heurísticas ajudam, mas dependendo da complexidade, vídeo xadrez, ou o problema do caixeiro viajante, que é um clássico de computação que tem aplicação em várias áreas, conforme a gente aumenta a complexidade, a gente não consegue rodar nenhum A estrela super otimizado, não vai. A gente precisa usar outras estratégias, né, que aí acaba entrando as estratégias de otimização, o gradiente descendente, o backtracking, coisa bem da área de grafos, né? E a computação e os algoritmos genéticos, eles são uma alternativa para que a gente consiga otimizar, né, encontrar a melhor resposta para problemas que o algoritmo tradicional de busca ele não dá conta. Tá? Ele não dá conta, ele ficaria rodando por anos e anos e anos até um dia, de repente, dar alguma resposta. Né? Só que aí tem um trade-off dos algoritmos genéticos, que a gente vai entender agora na aula, é que a gente não consegue garantir a melhor saída. A gente tem uma chance bem alta de dar uma saída boa, mas a gente busca a otimização, só que a gente não garante que é a saída ótima, né? Por causa da natureza dos algoritmos genéticos. Tá? Então esse é mais ou menos o contexto aqui. Então ele é bastante aplicado em resolução de problemas, não tem um conhecimento declarado, ele fica um pouco implícito também, mas nem tanto quanto os algoritmos de busca, e tem alguns elementos da inteligência artificial conexionista. Vou dizer assim, dá para interpretar como aprendizagem e tem um foco em otimização, que é algo que a gente consegue fazer também com redes neurais, tá? E aí eles pertencem à grande área de computação evolutiva. E aí recomendo que vocês deem uma pesquisadinha e ver umas loucuragens que os pesquisadores da computação também fizeram aqui nessa área. Bacana, pessoal? Bom, a ideia principal aqui dos algoritmos genéticos, ela está inspirada em ninguém menos do que o Darwin, né? O Darwin, que vocês devem lembrar das aulas ali de biologia, do ensino médio. Tô ficando velho. Na minha época era segundo grau, agora é ensino fundamental e médio, se eu não me engano. Então, as aulas de biologia do ensino médio da teoria da evolução do Darwin. Né? Então, os algoritmos genéticos estão baseados nessa teoria. Mas eu diria assim que eles são são superficialmente baseados na teoria da evolução do Darwin. Né? Eles são uma versão ingênua, né, dessa teoria, que é bem complexa e bem interessante. Então, o ponto principal da teoria do Darwin, que é modelado aqui nos algoritmos genéticos, é o seguinte, né? Essencialmente bom, dado um conjunto de indivíduos, né, dada uma população, deixa eu até anotar aqui, dada uma população de indivíduos, o indivíduo que tiver maior aptidão é o indivíduo que mais tem chance de sobrevivência. Tá? O indivíduo que estiver mais apto ao ambiente é o indivíduo que tem mais chance de sobrevivência. Não é o indivíduo mais forte, né? É o indivíduo mais apto, que melhor consegue se adaptar àquelas condições. É quem tem mais chance de sobrevivência. E por ele ter mais chance de sobrevivência,
ele tem mais chance de transmitir o seu material genético adiante, né? Então, o exemplo dos, sei lá, eu gosto muito de usar o exemplo dos pombos aqui que a gente vê pela cidade, né? A gente não vê um pombo vermelho, um pombo amarelo, a gente vê pombo cinza, de vez a gente vê poucos pombos brancos, né? Tem até o pombinho branco, mas a gente vê mais cinza, porque eles já estão mais adaptados ao ambiente. Querendo ou não, eles já estão um pouquinho camuflados ali na estrutura mais cinzenta aqui das nossas cidades, né? Eles já ficam um pouco mais camuflados ali. Aí tem outros exemplos, né, do bico dos pássaros, que às vezes um bico um pouquinho maior consegue pegar a semente tal, que está na ilha tal, blá blá blá, então aquilo lá vai passando adiante o material genético que deu aquelas características que fez com que ele sobrevivesse. Então, essa é a ideia principal, né? Que é o mais apto sobrevive. O indivíduo mais apto é o indivíduo que sobrevive e vai ser o indivíduo que tem chance maior de transmitir o seu material genético. Então, toda parte dos algoritmos genéticos, tudo isso aqui está baseado nessa linhazinha do tempo, né? Os indivíduos mais aptos sobrevivem. E aí, como é que a parte principal disso aqui tudo, né? A parte principal disso aqui tudo está aqui, né? Na transmissão do material genético. E aí é aquela parte que é quase 100%, independente das preferências, mais gosta de praticar, que é a reprodução. Tá? A reprodução aqui. Então, a reprodução é o que vai fazer com que haja uma mistura de material genético, né? E essa mistura de material genético é o que vai produzir, no nosso caso de computação, soluções diferentes. Então, já entrando em algoritmos genéticos, cada indivíduo nosso é uma representação de uma solução para o nosso problema. Então aqui já tem o link com resolução de problemas. Aí a gente precisa de uma forma para avaliar essa solução, que é dada pela nossa função de fitness, função de aptidão. Lembra a função de utilidade e a função de heurística que a gente estava usando lá nos algoritmos de busca. Tá? Então aqui é a função de fitness. Aí, essa questão da sobrevivência, ela vai ser medida aqui pelo fitness, né? Quanto maior o fitness, maior a chance de sobrevivência. Daí, talvez seja interessante, talvez não. Em geral, a gente prioriza a reprodução desses indivíduos que têm o fitness maior. Mas a chave aqui é a gente pensar nos indivíduos como sendo solução. Então, o que muda aqui? Esse operador, né, vou dizer assim, esse macro operador de reprodução aqui é o que vai ser responsável por pegar diferentes soluções e produzir novas soluções. E aí com essa produção das novas soluções nós vamos avaliá-las e verificar se elas estão boas, se elas estão melhorando. E aí isso vai acontecendo a partir daqui, né? Então, só que essa reprodução, o que acontece aqui, né? Ela tem algumas etapas. A primeira delas é a seguinte, bom, quem são os indivíduos que vão se reproduzir? Ou seja, aqui quem são os dois pais, né? Quem é o pai e a mãe que vão para a reprodução? Né? Vamos supor que a gente tenha uma população de 20 indivíduos, desses 20 eu preciso montar casais para se reproduzirem e aí produzirem a nova geração. Tá? Então, quem são os pais? Isso aqui já é uma etapa que eu preciso escolher de alguma forma. Depois que eu definir quem são os pais, vai acontecer meio que o merge, né, entre os dois materiais genéticos, que é o que a gente chama de cruzamento, ou o crossover em inglês, se vocês forem pesquisar aí no Google. E aí, depois do cruzamento, a gente tem ainda a etapa final de mutação, né, que os genes podem sofrer mutação. E é, em geral, o que traz um pouquinho de mais diversidade, de variabilidade. Né? E no final, né, tem algumas técnicas que se usam
são mais de algoritmos genéticos, que aí não tem tanta relação com a teoria do Darwin, que são os operadores de, especialmente, né, o operador de elitismo, que tenta priorizar as soluções, os indivíduos que têm mais aptidão para sobreviver. Mas isso aqui é só a introdução, e agora a gente vai ver isso aqui com mais calma, todo esse fluxo aqui de um algoritmo genético. Legal, pessoal? Espero que tenham entendido a ideia principal aqui. Então tudo começa com uma representação deste indivíduo aqui e com uma forma de calcular esse fitness aqui. Tá? Então, vocês vejam que o ponto principal é o seguinte, né? O indivíduo representa uma solução e a gente tem aqui essa ideia da transmissão de material genético. Né? Por quê? Porque é o material genético, em cima do material genético, que a gente vai conseguir fazer especialmente isso aqui, tá? Que é criar novas soluções. Ou seja, eu quero encontrar uma solução com o algoritmo genético. Eu não sei que solução é essa. Se eu soubesse, eu não precisaria usar nem busca nem algoritmo genético. Então, para que a gente consiga aplicar esses operadores aqui, a gente precisa ter uma representação básica. Precisa ter uma representação bem básica deste material genético aqui. Então, todo o nosso indivíduo aqui de um algoritmo genético, todo indivíduo, ele é representado por um cromossomo. Ele é representado por um cromossomo. E aí, nas abordagens mais tradicionais e clássicas, assim, quase todo o algoritmo genético que ele é implementado para performance, o nosso cromossomo ele tem uma representação muitas vezes binária, né? Porque a gente consegue tratar ele como se fosse um int ou um float, dependendo do nosso caso, e usando aquelas técnicas de máscara de bits, a gente tem operações feitas muito rapidamente e com pouco custo. Né? Mas para a gente entender o que é um cromossomo, sem entrar na representação mais baixo nível dele, o cromossomo essencialmente para nós ele vai ser um vetor. Tá? Ele vai ser um vetorzinho aqui qualquer, e aí cada posição do nosso vetor aqui, ele representa uma característica do indivíduo. E aí, o que seria essa característica do indivíduo? Ele representa um pedaço da nossa solução. Então, se a gente estiver buscando o caminho com menor custo, de repente aqui pode ser cada cidade que a gente precisa visitar, tá? Ou se a gente estiver aplicando um algoritmo genético para obter a menor configuração de chip possível, né? Que é algo que é uma aplicação que já teve bastante em voga, assim, que é o seguinte: vocês sabem que um processador ele tem ali minimizado nele, quanto mais ótima for a conexão entre os transistores, etc., quanto mais otimizada for a transmissão de energia ali, melhor ele vai executar com menos gasto de luz, né, de energia elétrica. Então, um algoritmo genético ele pode dar um mapa desse processador, né, como que ele pode ser organizado. E aí, cada pecinha aqui do nosso cromossomo representa, de repente, um pedacinho lá da configuração do processador. Então, o que vai vir nesse cara? Vem esse componente aqui, vem uma bateriazinha. O que vem nesse cara? Vem um estanho. O que vem nesse cara? Vem um XYZ e assim por diante. Então, a gente tem a representação de uma solução, e aí nesse caso seria um processador, aqui no nosso cromossomo. Pode ser um caminho, pode ser um caminho para chegar no cubo mágico, pode ser qualquer coisa, tá? Tem um exemplo bem legal, que é o exemplo que eu gosto de usar em aula, que é o seguinte, e agora vai ficar mais, com esse exemplo aqui tudo fica muito claro. Tá? A gente tem os nossos indivíduos são carros, legal? São carros. E aí, quanto mais o carro conseguir andar, melhor ele é, mais apto ele tá. Só que aí o bacana
é que o nosso indivíduo aqui, o nosso carro, ele tem duas rodinhas, tá? Ele tem duas rodas aqui. Cada roda está ligada em um vértice, estão vendo aqui? Cada roda está ligada em um vértice. Ela tem um ângulo, né, que é essa coisinha verde aqui, ela tem um ângulo, esses dois ângulos são diferentes, e ela tem também um tamanho da roda, tá? O tamanho da roda se difere aqui. Pode ser que não tenha roda também. E aí o corpo do nosso carro, ele é um conjunto de vetores aqui, tá? Um conjunto de vetores. Cada conjunto de vetores também tem um ângulo deixa eu trocar de cor. Tem um ângulo partindo aqui do centro, né? Tem um ângulo partindo do centro aqui, né? Então esse ângulo e assim por diante, tem um tamanho, né? Então aqui esse vetor, por exemplo, ele é menor do que este aqui, menor do que este aqui. E aí eles são unidos por triângulos. Então isso aqui é um exemplo bem bacana do que a gente consegue fazer aqui com os algoritmos genéticos, aqui com os nossos cromossomos. Então o cromossomo do nosso caso aqui do carro, ele representa isso aqui tudo. Representa um conjunto de vértices e um conjunto de rodas, né, e a união entre eles. Aí vocês devem estar se pensando assim, tá professor, mas para que serve isso? Então deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Vou pausar o vídeo aqui e já vou colocar aqui na tela para vocês entenderem o que a gente pode fazer de aplicação para isso. Já volto. Testando. Ah, voltou a gravação aqui. Espero que eu tenha feito certo. Então, pessoal, aqui tem um exemplinho disso, ó. Como eu disse, o meu MacBook aqui, coitado, não consegue gravar vídeo ao mesmo tempo que eu mostro HTMLs e flashes pesadinhos. Então o que a gente tem aqui? Vocês estão vendo? Ó, aqui é um conjuntão de carros, tá? Só que o que é interessante é que todos eles são inicialmente produzidos 100% aleatórios, tá? 100% aleatórios. Aí quanto mais o nosso carro andar aqui para frente, mais apto ele está ao ambiente. Só que é claro que esse ambiente ele vai mudando, ele vai ficando mais difícil conforme passa o tempo. Então esse carro aqui que está andando bem, daqui a pouco ó, já vai ter algum problema. Isso sem contar todos os demais que ficaram para trás. Ó, esse aqui já ficou para trás e assim por diante. Então se a gente dá uma olhadinha aqui na análise, a gente tem qual geração que a gente está e qual é a distância que o nosso carro está conseguindo percorrer. Então essa é a parte que eu brinco com vocês e eu consigo hipnotizá-los, né, durante a aula, porque aí a gente fica olhando aqui como é que estão andando os carrinhos, enquanto a gente vai entendendo os elementos do algoritmo genético. Então o que está acontecendo aqui? Cada um deles é um cromossomo, né? A minha esposa acabou de chegar em casa. Cada um deles aqui é um cromossomo, e aí com os operadores que eu comentei antes lá, de reprodução, seleção dos pais, o cruzamento, esses indivíduos eles vão se misturando. E aí o que acontece? Se a gente tiver um pouco de diversidade, com essa diversidade, com o passar do tempo, a gente vai ter indivíduos cada vez mais aptos a cada geração. Então, depois vocês vão ver aqui um dos pontos principais disso é que a gente consiga ficar experimentando com o conjunto de parâmetros que configuram ali como será feita a transmissão do material genético. Tá? Esse é o ponto principal. Então, deixa eu pausar aqui para a gente voltar lá para a nossa explicação de como que isso aqui funciona. Tá, voltando. Então, pessoal, agora vocês entenderam qual é o contexto aqui desse nosso indivíduo, né? Então a ideia fazendo uma análise de novo, né, com o Darwin, a nossa sobrevivência aqui é o indivíduo conseguir andar o máximo possível no nosso cenário, que ele é todo tortuoso, né? E quanto mais o cenário vai adiantando, mais difícil ele fica. Só que é claro que tem que ser sempre o mesmo cenário para avaliar toda a população. Então esses aqui são os elementos que caracterizam a nossa solução. Nada mais é do que a organização do nosso carro. Então vejam que essa organização desse carro pode ser a organização de um chip, pode ser um caminho entre dois pontos, pode ser qualquer coisa, pode ser os passos
de um cubo mágico. Pode ser qual é a reação que a gente vai dar para um player de Mario. Tá? Se você, aliás, já vou abrir um parênteses aqui, pesquisem ali no YouTube, Genetic Algorithms Mario. Eu acho que tem até um Genetic Algorithms Zelda. Vocês vão ver que dá para fazer umas coisas muito interessantes, né? Além das aplicações clássicas, né, e tradicionais de algoritmos genéticos, né? Aplicações mais sem graça. Né? Em games, algoritmos genéticos, especialmente se a gente somar com redes neurais, tem uns outputs muito legais, tá? Então, o indivíduo pode ser qualquer coisa e representa uma solução. Para o nosso caso, uma solução aqui é um carrinho. Então, como eu tinha comentado, né, o nosso indivíduo vai ser um cromossomo, e esse cromossomo nada mais é do que um vetor aqui. Então, no caso do nosso carro, só para a gente exemplificar, o que ele tem? Ele tem, se não me falha a memória, ó, ele é composto por 8 ângulos, tá? É, isso aí, de 0 a 8, né? De 0 a 7, que dá 8 ângulos e 8 magnitudes. Então, o que seriam esses ângulos e magnitudes? São esses ângulos aqui, ó. Saindo de um ponto inicial, eu tenho um ângulo aqui que vai para esse vetor. Então, é esse o ângulo aqui, e a magnitude é o tamanho deste vetor. Então eu tenho 8. Tenho 8 desses vetores aqui. E aí eles vão ser ligados por triângulos. Então, depois dos meus vetores, o que eu tenho aqui? Eu tenho a chance de ter duas rodas, que elas estão aqui. Né? Então eu tenho qual dos vértices que vai receber essa roda, né? Pode ser esse vértice, pode ser esse vértice, esse vértice, esse vértice, ou esse vértice, ou esse vértice. Qual é o ângulo da roda, que é esse carinha verde que está aqui, que eu comentei antes, né? Esse carinha aqui. E qual é o... eu sempre esqueço. Acho que é perímetro, né? Perímetro, comprimento ou perímetro? Perímetro. Perímetro, que é esse tamanho aqui, né? Que, se não me falha a memória, ele é dado em função de π, alguma coisa assim. Aí a gente tem duas rodas para cada carro. Aí tem carros, eu não cheguei a mostrar para vocês, né? Depois a gente pode, vou mostrar um pouquinho mais devagar. Se a gente tiver aqui, se eu não me engano é aqui no vértice que pode ficar -1, aí é um carro sem roda. O que é algo que pode acontecer, né? O carro puff, cai e fica parado ali, não acontece nada com ele. Então aqui a gente tem essa representação do indivíduo. Então isso aqui foi o que eu comentei, né? Claro, no nosso caso aqui dos carrinhos, são números inteiros, né? Números inteiros positivos aqui para os ângulos, né? Dependendo da representação. E aqui a gente tem a representação numérica. Então a ideia disso aqui tudo, né? Que foi o que eu comentei, né? Que é a representação clássica, isso aqui vai ser traduzido depois por código binário. Né? Pode ser, isso aqui tudo pode representar só um número, né? Um número qualquer lá. E aí tem binário. E aí, com esses códigos binários aqui para cada posição do vetor, a gente consegue manipular eles de uma maneira mais rápida. Mas a gente não precisa pensar em binário, né? A gente pode pensar direto em inteiros, funcionando da mesma forma, só que perde performance. Então eu posso dizer aqui, ó, o meu ângulo, meu car angle aqui é de, sei lá, 60 graus. A magnitude é de, sei lá, 10 pixels, qualquer coisa assim. E aí eu vou colocando dessa forma, né? Esse ângulo aqui é 30, magnitude 20 e assim por diante, tá? Então a gente vai ter aqui o cromossomo que representa o nosso indivíduo, legal? Aí agora que a gente tem o indivíduo, eu vou ter o indivíduo, eu vou ter a minha população, então vocês lembram lá, era aquela quantidade enorme de carros que começava, tudo aquilo lá era a minha população de indivíduos. Aí eu preciso avaliar a aptidão desses indivíduos. No caso dos carros aqui, a função de aptidão é uma função que mede a distância que esse carro consegue percorrer. Tá? Então vejam aqui um ponto interessante, eu só avalio a solução, eu não chego na solução. E essa que é a chave dos algoritmos genéticos
e também até dos algoritmos de busca. Tipo, eu não sei como é que eu chego na solução. Eu sei que eu consigo avaliar as soluções. E essa é a ideia da função de fitness, né? Porque a gente vai aplicar os algoritmos genéticos para casos em que eu não sei como chegar na solução, porque isso tem uma complexidade muito alta, né? Tanto em termos de espaço quanto em termos de processamento. Então eu só consigo verificar o quão boa é uma solução. Então isso nos facilita bastante. Nesse caso aqui vai ser a distância. No caso de caminho, pode ser o tamanho do caminho, pode ser o custo do caminho, pode ser o quanto de energia o processador está consumindo, pode ser a velocidade que o processador atinge. Se a gente estiver aplicando algoritmos genéticos, sei lá, para determinar onde que eu tenho que colocar os postes de energia elétrica, também otimização da quantidade de cabos, tem várias aplicações mesmo. Tá? Então a gente já viu esses dois elementos aqui. Como que representa o indivíduo, que é pelo cromossomo, a função de aptidão, que é uma função matemática simples, recebe um indivíduo e avalia ele de alguma forma. E aí agora a gente vai pensar aqui na reprodução, né, na parte boa. A gente vai pensar na reprodução e tem essas etapas aqui, né, a seleção dos pais, o cruzamento, a mutação, e depois eu vou falar de um operador mais específico aqui que é o elitismo, legal? Então, dada a nossa população de indivíduos, que nem no caso aqui dos carros, né, a gente tem lá 20 indivíduos. Aí desses 20 indivíduos, eu preciso escolher quais vão ser os casais, né, eu preciso selecionar os pais que vão ter o seu material genético priorizado para a próxima geração. Tá? Aí, se a gente for analisar, assim, o que é o mais intuitivo, né, para nós que temos o pezinho nas exatas? A gente vai olhar o seguinte, não, pô, eu vou pegar todos os pais que conseguem percorrer maior distância. Vou pegar todos os pais que percorrem maior distância e vou reproduzir eles. E aí, a partir deles, a gente vai chegar o mais rápido possível na solução. Só que se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou tender a pegar carros muito parecidos. Vou tender a pegar carros muito parecidos. Então, no nosso exemplo aqui dos carros, vamos supor que o meu carro ele consiga chegar até aqui. Tá? Então, até aqui ele é o melhor de todos. Só que depois, daqui para frente, pode ter algum obstáculo que eu não sei como é que ele se comporta ainda. De repente é um obstáculo dessa forma aqui, ou eu tenho um ângulo diferente aqui para minha montanha, sei lá, algo que eu não consegui prever. Então, se eu focar só nos melhores sempre, o que a gente vai perder? A diversidade. Né? E a diversidade é algo essencial, diversidade, é algo essencial aqui, tanto para os nossos algoritmos genéticos quanto para a humanidade como um todo. Né? A gente precisa de diversidade por quê? Porque a diversidade representa diferentes soluções, diferentes possibilidades de adaptação, tá? Diferentes possibilidades de adaptação. Então, por isso que nessa etapa de seleção dos pais aqui, a gente não pode simplesmente pegar os top, reproduzi-los e deu para a bola. A gente precisa dar espaço para a diversidade, a gente precisa garantir que todos eles tenham uma chance, mesmo que menor, né? A gente pode fazer isso. Então aí entram as duas principais formas de seleção dos pais aqui. É a gente usar a forma da roleta, né, que vocês já devem ter visto nos filmes lá do James Bond, tem sempre uma roleta, ou no Jogo da Vida, quem nunca jogou o Jogo da Vida, né? A roleta ou o torneio, tá? Ou por roleta ou por torneio. Então qual é a ideia aqui? Eu tenho 20 indivíduos, não vou fazer os 20 aqui, vou fazer só 3 aqui que já dá para a gente ter uma noção. Então eu tenho lá o indivíduo 1, ele conseguiu percorrer 50 metros. Tá? Eu tenho o indivíduo 2, ele conseguiu percorrer, ele nasceu só com uma rodinha, coitado, percorreu lá 5 metros. Tá? Eu tenho o indivíduo 3, nasceu um pouquinho melhor, mas não tão bem ainda, conseguiu percorrer 30 metros. E aí eu faria isso para os meus N indivíduos aqui. Né? Então,
Como é que a gente pode montar uma roleta aqui? É um jeito bem simples, é eu verificar quanto que eu tenho aqui de total. Eu tenho 50, 30, 85, né? Então 85. Na minha roleta eu vou fazer o seguinte, bom, o indivíduo 1, ele tem 50 sobre 85 de chance de ser selecionado, né? Então a gente vai meio que montaríamos, né, uma roleta aqui, em que no total eu tenho 85 unidades, né? Teria, né, 85 números que podem ser escolhidos, né? Essa é a ideia da roleta. 85, eu desenho muito mal, né? Vocês entenderam aqui que eu tenho 85 números com a mesma chance. Então, esse aqui é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, até dar a volta aqui e chegar no 85. Tá? Então, eu vou dizer o seguinte, que o indivíduo 1, ele pode ser, ele vai do 1 até o 50, sei lá onde é que está o 50 aqui. De repente está aqui assim, 50 está aqui, vamos chutar. Então, como o indivíduo 1 teve o fitness de 50, ele tem essa chance aqui de ser selecionado. Então, se no nosso sorteio cair um número entre 1 e 50, o indivíduo 1 ele vai ser um dos pais a serem selecionados, tá? Aí eu vou dizer que o indivíduo 2 ele tem 5 números. Ele tem 5 números a partir aqui dos 50. Então, os 5 números ele vai aqui dos 50 aos 55. Então, se cair algum desses números aqui, eu vou selecionar o indivíduo 2. E aí o indivíduo 3 tem os restantes, tem os 30 restantes, que vai dos 55 até o 85. Então, se cair algum desses números aqui, a gente vai selecionar o indivíduo 3. Tá? Então, vocês vejam aqui que nessa seleção dos pais, a gente já tem um elemento de aleatoriedade muito forte. E essa aqui é a chave dos algoritmos genéticos. É por isso que eu disse para vocês lá no começo, os algoritmos genéticos encontram soluções, até o trabalho prático vai ser com base em algumas dessas demonstrações que eu vou colocar ali no Moodle para vocês. Vocês vão ver que assim, não precisa nem tunar o algoritmo, basta deixar ele rodando geração a geração. Vocês vão ver que lá na centésima geração, sem vocês fazerem nada, só com essa representação aqui, vocês já vão ter carrinhos andando 200 metros, andando um monte, subindo, pulando. Vocês vão ver que eles produzem umas formas bem interessantes. Mas isso tudo é baseado em aleatoriedade. Então, como é baseado em aleatoriedade, eu não tenho como garantir que eu vou conseguir chegar em um bom indivíduo. Eu vou aumentando as minhas chances, né, usando uma boa representação de cromossomo, uma boa função de fitness, boa forma de seleção, crossover e assim por diante. Mas, como é aleatório, a gente não consegue garantir. Por isso que os algoritmos genéticos são usados para casos difíceis. Para casos assim, a situação é a seguinte, pô, eu não tenho uma solução, então deixa eu tentar usar um estimador. Então, um estimador, ou deixa eu aproximar o resultado. Aí entram os algoritmos genéticos. Mas mesmo sendo aproximação, a gente consegue resultados muito bons com eles. Legal? Então, usando a roleta aqui, a gente consegue, né, dar uma chance para todos. Ter uma chance de ter um pouquinho mais de diversidade. Aí, a abordagem por torneio, né, então a abordagem por torneio aqui, ela dá um pouco mais de chance ainda para o indivíduo que tem menos aptidão ser escolhido. Na abordagem por torneio, nós aleatoriamente escolhemos dois indivíduos, aleatoriamente eu escolho dois indivíduos quaisquer, e aí eu verifico, bom, entre esses dois aqui, qual deles tem aptidão maior? Qual deles tem aptidão maior? Ah, então nesse caso é o indivíduo 4. Então dentre esses dois eu fico com o 4. Então eu passo o indivíduo 4 aqui para cá, para ele ser um dos pais. Daí eu faço mais um torneio. Seleciono outros dois, tirando 4 de preferência, né? Ou pode ter alguns casos que a gente mantém o 4, enfim, não sei. Depende da nossa modelagem. Aí eu escolho mais dois, tá? Então de repente eu vou avaliar aqui entre o indivíduo 2 e o indivíduo 1. Quem vai ser selecionado? Ah, vai ser o indivíduo 1. Então o torneio ele dá mais chance, porque a gente não está usando a proporcionalidade aqui em função da função de fitness. A gente está usando uma aleatoriedade e vai de 2 em 2. Então acaba que
pode até priorizar um pouquinho mais os indivíduos com menos fitness. Mas aí a gente ganha na diversidade aqui, depende de cada problema, legal? Então aqui a gente já tem um parâmetro, né? O primeiro parâmetro aqui que a gente vai definir, vocês podem ver que é o seguinte, qual é a forma de seleção de pais? Eu vou usar roleta ou eu vou usar torneio? Tem outras, essas são as principais, né? E se eu vou usar torneio, eu vou fazer com ou sem reposição? Como é que vai funcionar? Como é que eu vou chegar em todos os pais? Então, um algoritmo genético ele é um conjuntão de parâmetros e aí a performance dele vai depender desses parâmetros aqui. Só que como a gente tem esse fator de aleatoriedade, eu não tenho como dizer assim que esse conjunto de parâmetros é melhor para essa situação. A gente precisa testar, é algo bem experimental. As redes neurais também têm um pouco isso, né? A gente precisa ajustar, né? Fazer o fine tuning. E aí isso é experimento mesmo, é experimento. Tanto é que em geral nas pesquisas, desde artigo científico para um journal, ou até um TCC, quando a gente modela uma solução usando o algoritmo genético, eu não posso colocar lá nos resultados assim, não, olha, o meu algoritmo genético chegou na distância 200 e acabar por aí. Como a gente tem esse fator de aleatoriedade aqui, eu preciso rodar uma série de vezes e aí o meu resultado ele vai ser em função de alguma métrica, né? Se a gente pensar numa métrica bem simples, podia ser a média da distância e o desvio padrão, né? Algo super naivo, mas que já dá uma noção melhor do quanto que os nossos parâmetros aqui conseguem chegar para diferentes entradas. Legal, pessoal? Então vamos seguindo aqui. Então agora a gente já tem os nossos pais selecionados, tá? Eu tenho o indivíduo, vou colocar o seguinte, eu tenho o pai 1, eu tenho o pai e eu tenho a mãe, tá? Vamos seguir aqui. Eu tenho o pai e eu tenho a mãe, então eu tenho 2 cromossomos aqui, tá? Já disponíveis que eu selecionei. Claro que dependendo do tamanho da nossa população, a gente vai ter vários casais. Eu vou ter vários pais e mães que vão produzir a próxima população, tá? Então agora que eu tenho pai e mãe aqui, deixa eu fazer mais ou menos bonitinho aqui esse negócio. Agora que eu tenho pai e mãe, a gente vai aplicar o primeiro operador, né, que é o operador de cruzamento, que é o crossover. E aí a ideia do crossover é, como o próprio nome diz, é eu misturar o material genético. Então se a gente voltar aqui para o carro, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 vetores aqui, 2 vetores. E aí eu vou fazer literalmente a mistura do material genético, que é o que acontece na reprodução mesmo, né, na biologia. Então de repente eu vou dizer o seguinte, que eu vou pegar esse primeiro ângulo aqui do pai, é o que vai ser passado para o filho. Aí eu vou dizer o seguinte, que a magnitude, eu vou pegar a magnitude da mãe para passar para o filho. Aí depois eu vou inverter, eu vou pegar o ângulo da mãe e vou passar para o filho. Vou pegar a magnitude do pai e passar para o filho, e assim por diante. Eu vou fazer o crossover. Aí vocês vejam que aqui a gente tem mais uma enormidade de quantidade de parâmetros, né, que aí vai depender um pouquinho do nosso problema e do que a gente está representando. Né, porque podem ter indivíduos aqui que não façam sentido nenhum, talvez a gente tenha algumas regras, né? De repente, eu não tenho um caminho entre o ponto A e o ponto B, ou no meu processador eu não posso usar o produto XYZ para ligar dois indivíduos, fazer uma conexão, qualquer coisa assim. Então, se não tem como, talvez a gente precise colocar isso aqui dentro do operador de crossover. Então, por isso que o operador de crossover a gente diz que ele pode ser ponto a ponto, né, ponto a ponto aqui, ou ele pode ser multiponto, n ponto, por quê? Porque é um parâmetro que quem está desenvolvendo o algoritmo genético é que vai definir. Então eu poderia dizer o seguinte, olha, eu só posso, eu vou repetir aqui para o meu filho sempre de 2 em 2 aqui, por exemplo, só will vertex e axle angle
eles precisam vir direto de uma combinação aqui, ou do pai ou da mãe, tá? E aí eu vou pegar, desculpa, aqui, até aqui, isso aqui vai vir ou do pai ou da mãe. E esse cara aqui, o restante também vem do pai ou da mãe. Então, quais são os pontos, né? Cada um desses caras aqui é um ponto. Quais são os pontos do cromossomo e como que eles vão cruzar? É o desenvolvedor ali do algoritmo genético que vai definir, e isso depende do problema. Mas essencialmente, pessoal, é só uma manipulação de vetores, tá? Então eu vou ter aqui no final um vetor resultante, que é o indivíduo novo, né, o meu filho, que vai ir para a próxima geração, e aí a gente vai definir. De repente eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou replicar esses dois caras aqui, vem direto para cá, eu sempre replico esses dois aqui, vem para cá. Na verdade, quero replicar esses dois aqui, vem para cá, e aí esse último eu replico aqui. Esse é o crossover, aí a gente tem um indivíduo que é a mistura entre dois pais. E aí vejam que aqui a gente já tem um material genético modificado, ou seja, eu tenho uma solução nova aqui e depois ela vai ser testada. Isso aqui acaba sendo uma solução nova. Tá? Então esse é o primeiro operador, desculpa, o segundo operador, né, depois da seleção de pais, a gente vai definir que é o crossover, e aí a forma como ele funciona também representa aqui um conjuntão de parâmetros para a gente, tá legal? E aí, que parâmetros são esses? Quais são os pontos que a gente vai fazer o crossover e de que forma, tá? Então, bom, fechamos já, vamos ver onde é que a gente está aqui. Ó, já entendemos como é que a gente faz a seleção dos pais, já entendemos como é que faz o cruzamento, agora vamos pensar aqui na nossa mutação aqui. O que é a mutação? Agora que eu tenho já o meu filho, né, nesse filho aqui, pode acontecer uma mutação. Né, pode acontecer uma mutação, que é, né, por fatores externos ou internos. Pode ter caído uma bomba atômica lá, ou pode ser, né, pode ser os deuses jogam dados, né, que pode acontecer a mutação de alguma forma. E aí a mutação, tá, ela simplesmente aplica alguma mudança em alguns dos pontos aqui do nosso cromossomo. Aí, de novo, né, é mais um parâmetro, e é mais um parâmetro que depende da forma como a gente vai implementar. De repente eu posso ter alguns pontos aqui do meu cromossomo que eu não quero aplicar a mutação neles nunca. Só que aí o que vai acontecer é uma característica que ela vai ser mantida para sempre, né? Em geral, em algoritmos genéticos, a gente aplica a mutação, todos os pontos têm uma chance de terem a mutação aplicada. Né? Então aqui é o que a gente costuma chamar de taxa de mutação. Tá? Então a taxa de mutação a gente pode olhar ela meio que de duas formas, né? Dependendo como a gente implementa o algoritmo. A taxa de mutação ela vai dizer quais pontos vão ser aplicados, então se eu colocar assim, a minha taxa de mutação é de 100%, então eu vou aplicar em todos os pontos do meu cromossomo, todos eles vão ter uma modificação aleatória, então eu posso dizer quais e eu posso dizer quanto, né, o quanto que eu vou modificar aqui dentro. Então de repente aqui eu posso, se eu for aplicar uma mutação, eu posso dizer o seguinte, olha, eu vou simplesmente trocar esse valor aqui por um outro aleatório. Vou trocar esse valor. Então, se aqui tinha 5, eu posso produzir mais um aleatório e, sei lá, vai ser menos 10. Pode ser qualquer coisa. Assim como eu posso dizer o seguinte, não, a minha quantidade aqui vai ser simplesmente um fator multiplicativo. Então, eu vou aumentar entre mais ou menos 10%. E aí esse percentual aqui, de repente, ele vai ser definido aleatoriamente. Tá? Pode ser alguma coisa nesse sentido. Então, quais e quanto é o programador que vai decidir. Então vocês estão vendo aqui que um algoritmo genético, no fundo, ele é raro a gente, até tem frameworks de algoritmos genéticos, né, que implementam a roleta, implementam o torneio, mas como ele é muito personalizado aqui no cromossomo, o algoritmo genético em geral é uma programação muito simples, tá? É uma programação muito simples, que nem aquela dos carros, né? O mais avançado ali
é a parte gráfica para exibir como é que está andando a população, porque o algoritmo em si, vocês estão vendo, crossover é só eu produzir um vetor novo, mutação é só eu aplicar uma aleatoriedade e decidir quais pontos e quanto que eu vou modificar, e aí está feita o meu indivíduo novo, tá legal? Então a gente aplicou o crossover e aplicou a mutação, que também são parâmetros. De novo, né, dependendo, ainda mais se vocês forem pegar demonstrações prontas, muitas vezes vocês não vão ter esse fine tuning aqui de dizer quais e quanto. A gente vai ter direto uma taxa aqui, mas daí essa taxa, se for 80%, 20%, sei lá, 50%, vai depender da implementação, né? Então, de repente, para o cara que implementou esse exemplo ali dos carrinhos, 50% significa que eu vou pegar metade dos meus pontos, escolhidos aleatoriamente, e para cada um deles eu vou simplesmente trocar o valor. Ou eu posso dizer assim, não, vou pegar metade dos meus pontos e para cada um deles eu vou aumentar entre menos 5 e mais 10%, aumentar ou diminuir. Ou vou usar uma distribuição estatística, ou vou usar qualquer outra coisa que seja interessante para esse caso, tá certo? Então a gente tem crossover, tem mutação, e aí a gente tem aqui, com isso a gente já consegue produzir a nossa população, né? Mas eu coloquei mais um detalhezinho aqui, que é o elitismo. Que são, na verdade tem o elitismo, às vezes tem outros parâmetros também, mas o elitismo é o mais comum. O elitismo é o seguinte, de repente, na minha população eu tenho um indivíduo que se destacou. E aí eu vou pegar esse indivíduo que se destacou e passar ele direto para a próxima geração. Isso é algo que na demonstração dos carros acaba acontecendo. Só que a gente precisa tomar cuidado com o elitismo, porque se eu colocar uma taxa de elitismo muito alta, o que vai acontecer com a minha solução? O que vai acontecer com o meu algoritmo genético? Ele vai convergir para uma solução muito rápido. Só que aí essa solução pode ser que seja uma solução não muito adaptada, então pode ser que seja uma solução que consiga chegar até aqui, mas depois, quando a gente tiver um obstáculo diferente, ela não vai conseguir se adaptar, ela não vai conseguir passar desse ponto. Então o elitismo, em geral, ele é usado para que a gente mantenha o melhor material genético, né? Para que a gente mantenha o melhor material genético e dê uma chance dele ser escolhido e ser modificado aos poucos, mas a gente não pode exagerar, né? Então se a gente tem lá 20 indivíduos, faz sentido de repente a gente ter no máximo um elitismo de 2, assim, para manter os 2 melhores, né? Mas às vezes até 1 é algo que já está de bom tamanho, tá? Então deixa eu voltar aqui, vou voltar para a demonstração para a gente ver esses parâmetros ali e eu falar um pouquinho sobre como é que vocês podem brincar com eles e entender como é que eles funcionam. Opa, de volta aqui, pessoal. Então, olhem só, aqui eu tive que rodar de novo, tá? O que eu gostava era de deixar isso aqui funcionando, a gente ia conversando durante a aula e aí depois a gente via o resultado, né, de deixar ele rodando várias gerações. Mas eu tive que parar aqui porque o meu MacBook parece que vai decolar aqui, tanto barulho de ventoinha. Então aqui a gente zerei e tá rodando de novo, tá, a nossa solução. Então vocês vejam aqui, ó, aqui está a nossa geração de indivíduos, tá legal? Esse cara que está em azul aqui, ó, que é o líder, né, esse que está marcado em azul aqui, é o nosso elitismo, né, que é o que está definido aqui nos parâmetros do algoritmo, ó, elite clones, quantidade de clone, realmente é um clone, eu vou passar para a próxima geração, tá? O que mais que a gente tem? Esses aqui são parâmetros aqui da simulação, e aqui vejam que eu tenho a taxa de mutação e o tamanho da mutação. Então aqui a taxa de mutação é aquilo que eu conversei com vocês, é o quanto, quantos pontos do meu cromossomo que eu vou mudar. Então eu tenho 10 cromossomos, eu vou mudar 5 deles, né? Não, isso, vou mudar 5 deles, então os 5% aqui. Na verdade, se eu tivesse 100 pontos, eu mudaria 5, tá? E aí, quais 5? Escolha aleatória, né?
quanto que eu vou mudar de cada um deles? 100%, então vai vir direto um valor aleatório novo aqui para cá. Poderia ser menos, tá? E aí, como é que funciona? Aí você tem que dar uma olhadinha na documentação aqui e no código para entender, tá? Mas então vejam que aqui para esse caso, para essa simulação, o que acontece aqui? O único parâmetro que eu tenho disponível é a taxa de mutação, o tamanho da mutação e a quantidade de clones. Eu não tenho aqui a possibilidade do crossover ou a possibilidade de definir tamanho da população e assim por diante. Porque essa foi a demonstração que esse desenvolvedor aqui fez, tá? Foi essa a brincadeirinha dele aqui. Legal, pessoal? Aí depende de cada caso. Agora eu vou pausar esse aqui e vou mostrar mais uma demonstração para vocês que tem outros parâmetros que a gente pode analisar. Então, só um comentário aqui, ó. Aqui a gente tem os top scores das nossas gerações, ó. Então, por enquanto, ó, a nossa primeira geração aqui foi a que obteve o melhor desempenho, tá? E aí, como a gente aplicou mutação inclusive nos clones, acabou piorando um pouquinho o nosso desempenho aqui. Legal? Mas daí isso aqui vai rodando. Então depois vocês deixem rodando isso aqui em casa, de madrugada, e vejam o que vai ter de resultado de manhã cedo. Tá? Vou pausar aqui para a gente ir para mais um exemplo. De volta aqui, pessoal. Tô achando muito mágico esse negócio de pausar aqui no OBS. Eu demorei para descobrir que tinha. Então aqui a gente tem um exemplo parecido com o anterior, tá? Também está começando agora, ó, esse carro não tinha rodinha nenhuma, esse aqui também não. Só que aqui eu vou dizer que é a versão mais mindful, né? A versão menos ansiosa daquele anterior. Por quê? Porque naquele anterior ele produz os 20 e roda direto, né? Aqui ele produz um a um e a gente tem que ficar olhando. Então, para quem está vendo a demonstração, vai demorar um pouquinho mais. Mas por que eu trouxe esse aqui? Né? Esse aqui, na verdade, foi o que originou o anterior. Tá? Olha só o desempenho. Esse aqui foi o que originou o anterior, mas aqui a gente tem outros parâmetros disponíveis. Tá? Então aqui eu consigo determinar, né, um pouquinho sobre o meu indivíduo que está aqui, né? Eu consigo determinar uns parâmetros sobre o cromossomo do indivíduo, que é o máximo de rodas, e se eu não me engano aqui o tamanho da roda, ou não tem que ver a documentação aqui, o que é o 50 aqui. Mas o que está interessante aqui nesse caso é que o que eu consigo escolher aqui, ó, a forma de seleção dos pais, entre roleta ou torneio. Tá? Eu consigo escolher roleta ou torneio, consigo dizer aqui se eu vou permitir ou não clones elite, né, ou que os melhores sejam passados adiante. Mas vejam que aqui eu não consigo dizer quantos vão ser passados adiante. E aqui a minha taxa de mutação, eu só defino a taxa de mutação. Então se eu aumentar aqui essa taxa de mutação, eu não sei exatamente o que ela vai fazer, né? A gente precisa dar uma olhadinha na documentação, né? Então se a gente der uma olhada na documentação aqui, esse 20, ele se refere à quantidade de cromossomos que vai ser alterado, né? Então 20% deles. E aí todos eles são modificados diretamente aleatório. Então eu vou trocar o valor dele por um valor aleatório novo. Tá? Então é isso que significa essa taxa de mutação. Legal, pessoal? Então só dois exemplos aqui para vocês verem que quem é que vai definir isso é o programador. Legal? É quem definiu aí o contexto, né? A implementação. Aí acaba saindo umas coisinhas bem bizarras aqui, tá? Então vou pausar aqui e vamos voltar para o caderninho para a gente dar o fechamento nesse conteúdo. Bom, pessoal, voltando para cá, despausei. Então, agora a gente já entendeu como é que funciona tudo, né? Então a gente já entendeu o seguinte, que a gente tem lá uma população ou uma geração, ela é formada por N indivíduos, tá? N indivíduos. E nesses N indivíduos, a gente vai aplicar os operadores para fazer a transmissão de material genético. Então o que a gente faz? A gente seleciona os pais, né, para reprodução, aí desses pais a gente aplica o crossover, aí depois que eu apliquei o crossover,
a gente aplica a mutação, né, e em paralelo a gente define se eu vou usar ou não vou usar o elitismo. Essencialmente no algoritmo genético é isso, né, mas daí a gente tem duas perguntinhas aqui para responder ainda, que é quando que eu vou parar o meu algoritmo genético? Quando que eu paro o algoritmo genético? Qual é a condição de parada dele? Essa é a primeira pergunta. Em geral, a condição de parada para essas abordagens que tem um fator aleatório muito alto, né, e também é usado para nas redes neurais também usam isso. Uma condição de parada possível, a mais naive de todas, é a gente definir, olha, eu vou rodar isso aqui por 200 gerações, né, um número fixo assim. Mas uma outra que é bem utilizada, a gente costuma chamar que é a taxa de convergência. Então a gente viu lá, naquele primeiro exemplo que eu acabei de mostrar, que em 4 gerações eu tinha chegado aqui em 146, daí depois acho que era 145 ponto alguma coisa, depois 140 e depois tinha 140, né, na distância máxima. Poderia usar média, qualquer coisa assim. Então, uma condição de parada possível é a gente verificar se a nossa solução já convergiu, no sentido de que, olha, daqui não vai mais passar. Então, esse daqui não vai mais passar seria eu analisar, de repente, as 20, ou as 100, ou as 1000 últimas gerações e verificar a distância, né, verificar a diferença entre os melhores ou entre as médias. E aí, se essa diferença for muito pequena, então eu já atingi a convergência, então eu paro o algoritmo genético e, de repente, começo ele de novo. Tá? Então a gente pode analisar a convergência aqui do nosso algoritmo. Tá? Convergência pode ser uma condição de parada. Nessas demonstrações que eu mostrei para vocês, elas rodam para sempre. Tá? Elas rodam para sempre. Enquanto vocês não pausarem ali, ela vai continuar rodando. Tá? Então a condição de parada é essa. E outro ponto que a gente não conversou, que eu não comentei com vocês, é a nossa população inicial, né, que é o oposto aqui da condição de parada, que é, bom, como é que tem que ser a minha população inicial, né? Porque no nosso caso dos carros ali, eu tenho lá 20 carros. E aí esses 20 carros, o que eu faço com eles? Como é que eu produzo os 20 carros iniciais? Será que eu produzo eles de forma 100% aleatória? Ou o que é mais interessante aqui, né? Então, para a maior parte dos casos, os indivíduos acabam que são 100% aleatórios, mas o interessante, né, se a gente tiver algumas pistas sobre o nosso problema, o interessante é que a gente coloque, a gente tenha assim, a gente coloque uma forma para que esses 20 aqui, eles representem uma diversidade de soluções maiores, tá? Então, se eu usar 100% aleatório, pode ser que eu tenha um tipo de carro muito parecido, mesmo que seja 100% aleatório. Então talvez seja interessante eu colocar assim, que eu tenho carros com uma roda, carros com 2 rodas, carro desse tamanho, carro menorzinho, carro maior. Então para eu ter diversidade aqui. Então quanto mais diversidade da população inicial a gente tiver, melhor vai ser para o nosso algoritmo, né? Mais material a gente vai ter. Então como é que a gente pode analisar essa diversidade aqui de uma forma um pouco mais matemática, né? Porque eu comentei lá no início que esses algoritmos aqui, eles são muito bem usados para fazer otimização. Né? Então, o que seria essa otimização aqui? Na verdade, sempre que a gente está buscando otimização, a gente pode olhar para o nosso problema, né, pensando nele num gráfico aqui. E aí, com esse gráfico, depois dá para usar derivada, integral, dá para usar umas técnicas matemáticas para a gente chegar nas soluções. E aí, essencialmente, o que acontece? Nesse eixo aqui, eu tenho solução. Tá? Então, eu tenho lá a solução 1 até a solução n. Né? Então, eu tenho n possibilidades de solução. E cada uma delas aqui pode ser um carro, pode ser uma configuração de carro aqui. Então, vocês vejam que a gente tem realmente para aquele cromossomo ali, que eu tenho acho que 22 variáveis, eu tenho um monte de combinações possíveis aqui de cromossomo. Tá? Tem um monte mesmo. Então esse gráfico
ele vai embora. Então, ao invés de carros, poderiam ser jogadas, tá? Poderiam ser jogadas, poderiam ser cidades a percorrer, poderia ser qual é a reação que o meu player vai fazer, pode ser um monte de coisa, tá? Então são as soluções. E aí cada solução ela tem um score aqui. E aí eu vou colocar score só para a gente pensar em otimização de uma maneira geral. No nosso caso do algoritmo genético, a gente está pensando na função de fitness aqui. Tá? Então cada solução tem um score. Aí os algoritmos de otimização em geral, que aí não são só os algoritmos genéticos, o que eles querem? Eles querem encontrar esse ponto aqui. Eles querem fugir desses pontos aqui e querem encontrar o ponto máximo. Só que uma das dificuldades de um algoritmo de otimização, ele vai ser aplicado quando a gente não consegue chegar na solução, né? A gente está aproximando as coisas, é saber do seguinte, bom, de repente, se eu me encontrar nesse ponto, tá? Se eu me encontrar nesse ponto, será que eu venho para a esquerda ou será que eu venho para a direita? E aí, no momento que eu cheguei nesse ponto aqui, eu vou ver que eu vou começar a descer. Tá, será que já posso me dar por satisfeito? Será que esse é o meu melhor? Ou será que aqui para frente eu vou encontrar alguma coisa melhor? Então, a taxa de mutação do nosso algoritmo genético, ele acaba fazendo com que a nossa solução ela saia desse ponto aqui e talvez venha para cá, ou talvez ela dê um pulo para cá, ou talvez ela dê um pulo para cá, e assim por diante. Então a nossa taxa de mutação ela é responsável por posicionar nossa solução em lugares diferentes nesse grande gráfico, nesse grande mapeamento de soluções e scores, né? Então a mutação tem esse papel, né, de fazer com que a gente de repente saia de um ponto que seja muito ruim. E isso se traduz lá no nosso mapa, né, de repente eu estou com um carrinho que não consegue passar de um obstáculo. Eu preciso ter alguma mudança drástica, né? Eu preciso de uma mutação. Então a mutação aqui no caso do algoritmo genético tem esse papel. Legal? E que mais daqui da... Ah, sim, eu entrei aqui e me dispersei, né? Eu estava falando da população inicial. Então, como é que isso impacta na nossa população inicial aqui? Se a minha população inicial se eu tiver 20 indivíduos que venham até aqui, notem só, eu consigo olhar uma gama de scores bem pequeno aqui. Então o operador de crossover, ele vai ficar nessa faixa aqui, dificilmente ele vai conseguir escapar. A gente vai depender muito mais da mutação, né? Agora, se a gente conseguir der mais diversidade aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma solução que está por aqui, eu vou ter outra solução que está por aqui, outra por aqui, outra por aqui, outra por aqui e assim por diante. Então, quanto mais soluções, vejam que a gente tem mais pontos de score. E aí no momento que a gente faz o crossover, a gente tem mais material genético, a gente acaba dando mais chance do que? Da gente observar todo o nosso espaço de busca. Né? Só que aqui o nosso espaço de busca eu estou olhando para a solução versus o score. Então, como o algoritmo genético ele é aleatório aqui, a gente está essencialmente, né, percorrendo o nosso espaço de busca de uma maneira semi-aleatória. Eu estou percorrendo de uma maneira aleatória, só que com um pouquinho de orientação. Legal? Essa é mais ou menos a ideia aqui dos algoritmos genéticos, tá? Então, pessoal, esse é o... Desculpa, essa é mais ou menos a ideia. Essa é a contextualização dos algoritmos genéticos como sendo uma forma de otimização aqui. Otimizar no sentido de que eu quero obter o maior score possível, tá legal? Então, galera, os algoritmos genéticos eles são uma forma simples de implementar, porém muito, 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 muito poderosa. A gente consegue ter bons resultados com ela. Só que lembrem-se, por ser aleatório, acaba que a gente não tem garantia. Né? Eles são às vezes usados como estimadores ou para situações realmente que a gente não tem muitas possibilidades, tá? Então em seguidinha já vem aí o enunciado do próximo trabalho, tá? Do trabalho prático que pode ser algoritmos genéticos ou redes neurais. Então quem se interessou por algoritmos genéticos e já quiser começar, em seguidinha aí já vai ter disponível.
Bacana, pessoal? Depois eu vou colocar mais um videozinho curto ali, acho que eu até vou fazer o upload dele direto no Moodle, que é a aplicação de algoritmos genéticos para a criação de criaturas, né? Lá da década de 80, eu acho, esse videozinho, que tava na época da vida artificial, né? O pessoal estava estudando vida artificial, então eles aplicaram algoritmos genéticos para ver como é que se comportava essa vida artificial e como é que ela evoluía. Então depois vocês deem uma olhadinha nesse vídeo que ele é bem interessante também. Tá certo, galerinha? Valeu, espero que tenham aproveitado. Me mandem as dúvidas e bons estudos a todos. Até mais!